Fala pessoal, tudo bem com vocês? Emerson Antunes por aqui. Vamos ao nosso estudo de mercado para esta terça-feira, hoje, dia 2 de maio de 2023. Bitcoin na tela começando, pós-feriado no Brasil. 28 mil dólares é o preço do Bitcoin nesse momento. Nós estamos em uma região de preço trabalhando entre os pontos de equilíbrio de Kijun. Temos aqui também uma Tenkan Sen, temos uma Seiko Span A. Entre este cenário, nós temos o preço trabalhando aqui, ó. Esse é um cenário de consolidação, muito claro cenário de consolidação, quando nós estamos trabalhando nessa região aí dos 28 mil dólares. Há uma certa indefinição no mercado, porém, alguns pontos importantes aqui no movimento do preço do Bitcoin de certa forma preocupa. Por quê? Porque esse tipo de movimento, quando nós temos uma vela poderosa como esta vela que nós tivemos no dia de ontem, ela teve, né, o seu início, a sua abertura acima dos pontos de equilíbrio, ela agride os dois pontos de equilíbrio, tanto Kijun quanto Tenkan, e fecha bem abaixo, inclusive, de Tenkan. Isto aqui sugere a continuação do movimento para testar pelo menos as mínimas da estrutura atual que nós estamos trabalhando. A estrutura atual está na faixa de 26.500 a 26.800 dólares aproximadamente. O melhor suporte, o suporte atual da estrutura é justamente esta linha de Seiko Span A que nós estamos acompanhando por aqui. Essa linha verde é Seiko Span A, essa linha de baixo aqui é a Seiko Span B, né? Então, a gente continua trabalhando com o preço, com o movimento do preço do Bitcoin comprimido dentro desta estrutura lateral. Depois de ter tentado romper, voltamos para dentro da estrutura, tentamos mais uma vez sair de dentro da estrutura, porém o mercado falhou na retomada e volta mais uma vez para esta região de consolidação. Alguns pontos preocupam aqui, por quê? Porque esse tipo de movimento ele tem a perspectiva de que a gente, além de apenas fazer esse movimento de teste na Seiko Span, é possível que rompa para testar o bloco de ordens que está na região de 25 mil dólares e até abaixo disso. Então nós estamos com esta perspectiva nesse momento, com a configuração atual de estrutura. Há uma possibilidade de rompimento no fundo, né? Nesse fundo anterior aqui, que foi criado no dia 24 de abril, que era a região do 27 mil, esse fundo está um tanto quanto comprometido. Perceba que nós já batemos aqui uma vez, duas vezes, batemos por 3, 4 vezes e está vindo mais uma vez testar essa mesma região. Há uma premissa que diz o seguinte: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Aqui nós temos sim que prestar bastante atenção, porque é um ponto onde há uma possibilidade de teste nessa região onde está este order block criado há alguns dias atrás, né? Criado aí durante ainda o mês de março, né? Foi onde nós tivemos o impulso de alta e que seria uma região de suporte local caso o mercado faça algum tipo de rompimento nessa região para uma tentativa de retomada, e aí a gente tem que fazer um novo estudo para tentar entender qual a direção. Então, no caso do Bitcoin, nós temos aqui claramente a perspectiva de que a intenção do movimento estrutural é testar o fundo da estrutura. Quem fez o treinamento junto comigo sabe que a estrutura de Wyckoff ela tem como uma base, né, testar o topo, testar o fundo, testar o topo, testar o fundo, testa o topo, testa o fundo, testa o topo, está querendo testar o fundo. A gente vai ter que prestar atenção aqui se vai conseguir romper ou não. Outro fato que preocupa bastante é a capitalização de mercado, né, a dominância do Bitcoin, a capitalização e a dominância. Porque o que nós temos aqui? Nós temos que há uma diminuição também considerável. Perceba que houve uma tentativa, né, de alta, né, de entrada de dinheiro no mercado de cripto, no Bitcoin, porém ficamos limitados e não rompemos a região de máxima anterior de capitalização, de dominância.
O resultado disso foi que o não rompimento promoveu esse doji, né, que nós tivemos aqui no dia de domingo. Isso aqui aconteceu domingo, esse doji, o preço tentou subir, a dominância, a capitalização não conseguiu romper a máxima, automaticamente o preço devolveu. Ao devolver esse movimento de preço, nós tivemos o dia de ontem como um grande movimento de queda e com perca de dominância, ou seja, estamos perdendo de fato dominância. A probabilidade aqui é que a gente teste pelo menos esta região aqui mais embaixo, e se testar essa região mais embaixo, nós teremos também o movimento do preço caindo aqui um pouquinho mais para testar aquilo que eu falei, o fundo da estrutura. Então estamos perdendo dominância com a perspectiva de que o movimento de queda continue dando a sequência na queda de ontem. Um outro fator interessante também, que é bom a gente dar uma olhadinha aqui no caso do Bitcoin, é o número de carteiras, né? O saldo, né? A quantidade de carteiras, né, que possuem 1000 Bitcoins ou mais. Aqui nós temos esta perspectiva, olha só. Número de endereços com saldo superior a 1000 Bitcoins. O que nós estamos tendo aqui? Nós estamos tendo uma queda, né? Nós estamos tendo uma diminuição no número de endereços, no número de carteiras que são detentores de 1000 Bitcoins até 9.999. Esse pessoal está realizando lucro aqui, hein? Perceba que há uma clara divergência. Enquanto houve a subida, né? Enquanto houve uma entrada de endereços que possuem mais de 1000 Bitcoins, depois desta entrada, o preço tentou subir, tentou testar a máxima, porém houve a redução na capitalização, houve a redução na dominância e logo em seguida houve também a redução do número de endereços superiores a 1000 Bitcoins. Com isso veio a queda. Então eu estou de olho aqui nesses detentores de 1000 Bitcoins até 9.999, porque eles estão dando o tom da movimentação de curto prazo. Tá? A movimentação de curto prazo está saindo aqui pela movimentação destes baleias que possuem mais de 1000 Bitcoins em suas carteiras. Eu também sempre gosto de olhar, né, os detentores de endereços superiores a 10.000 Bitcoins. Então para isso eu vou vir aqui no Vector e vou colocar esse indicador também para que eu possa entender o que está acontecendo com os detentores de carteiras que possuem mais de 10.000 Bitcoins em suas carteiras. Aqui eu tenho uma preocupação maior agora, né? Por quê? Porque quando eu começo a olhar para esta quantidade de endereços, né, que aí são grandes baleias do mercado, a gente observa que nós tivemos aqui uma redução considerável na quantidade de carteiras que possuem mais de 10.000 Bitcoins. Isso aqui é uma análise on-chain, é uma análise de dados de rede. Estas análises de dados de rede, eu vou essa semana emitir um relatório para a Foxbit falando especificamente sobre esse tipo de cenário. Então você que ainda não se cadastrou lá na Foxbit, tem link na descrição do vídeo para você se cadastrar e pegar esses insights que a gente está publicando através dos relatórios da Foxbit. Eu estou falando justamente no relatório sobre esse cenário e esse relatório vai ser entregue aí na quarta ou na quinta-feira, provavelmente no seu e-mail para você que está cadastrado. Nesse caso, os detentores de carteiras acima de 10.000 Bitcoins fizeram realização de lucros nesse topo de região de 30 mil dólares. Né? O mercado foi até 29, foi até 30, passou um pouquinho de 30, voltou. Por que voltou? Voltou justamente porque esses detentores de mais de 10.000 Bitcoins em seus endereços fizeram uma realização de lucro. Aqui tem algo bem interessante para a gente observar. Veja que a partir desse ponto aqui, nós iniciamos a realização de lucros e o preço não conseguiu mais superar as máximas, né? Quando esses detentores com mais de 10.000 Bitcoins em suas carteiras começaram a vender, começaram a realizar lucro, porque o número de endereços começou a diminuir. Aqui tem algo interessante. Por quê? Porque quando esses detentores de carteiras
com mais de 10 mil bitcoins começam a realizar lucro, automaticamente eles passam a fazer parte do grupo que tem mais de 1.000 bitcoins. Por exemplo, se eu tenho 10.100 bitcoins em minha carteira, e aí eu faço parte do grupo de detentores acima de 10 mil bitcoins. Se eu vendo 200 bitcoins, eu passo para 9.800, não é verdade? Aliás, 9.900. Se eu passo para 9.900 bitcoins, então nesse momento eu passo a fazer parte do grupo que possui mais de 1.000 bitcoins na carteira. Por isso houve o aumento no número de endereços acima de 1.000 bitcoins, porque esse pessoal que tinha mais de 10 mil saiu dessa faixa e agora está na faixa anterior. Então, com isso, houve um incremento na quantidade de bitcoins em carteiras acima de... houve um incremento de carteiras que possuem mais de 1.000 bitcoins. Por isso, o preço também não conseguiu romper as máximas. Então, é importante a gente ficar de olho nessa correlação entre detentores de carteiras acima de 1.000 bitcoins e detentores de carteiras acima de 10.000 bitcoins. Já tínhamos tido a queda no número de carteiras acima de 10 mil. Agora nós estamos observando uma queda também nos detentores de endereços acima de 1.000. Com isso, há uma probabilidade de aumentar o número de endereços acima de 100 bitcoins. E é o que de fato nós estamos observando. Veja que nós tivemos aqui um aumento, enquanto aqui caía, aqui aumentava. Enquanto aqui caía, aqui aumentava. Por quê? Quem estava nesta faixa passou a fazer parte dessa. Na verdade, inicialmente estávamos com 10 mil bitcoins, passamos a 1.000 bitcoins e passamos então para a faixa para o grupo de detentores de carteiras com mais de 100 bitcoins. Por isso a gente vê esse aumento aqui. Correlacionado a isso, claro, toda a nossa análise, observando os dados de rede, o número de endereços, nós temos a perspectiva de que, se aqui nesse fundo não existir novamente entrada de capital, que eu acabei de mostrar para vocês que está reduzindo, não estamos tendo entrada de dominância, não estamos tendo aumento no market cap, com isso configura mais uma vez a probabilidade do início de um movimento de teste de fundo aqui. Continuidade da queda de ontem para testar o fundo. O mercado pode até tentar subir aqui. O mercado ele é dinâmico. Ele pode reverter essa tentativa de movimento de queda num estalar de dedos. Agora, vai acontecer isso? Nós vamos ter que continuar acompanhando aqui. Somado a tudo isso, nós temos o sistema Trade System Ichimoku Kinko-Hyo, que mostra para mim que o cruzamento de Tenkan e Kijun está se fazendo valer. Por quê? Porque nós tivemos aqui o movimento de queda que rompeu Tenkan, rompeu Kijun, voltamos a testar esta região de Kijun e voltamos a testar este bloco de ordens que está representado em um tempo gráfico menor, é mais fácil de enxergar. Agora, com isso, rejeitando esse movimento, a probabilidade é de que a gente venha de fato para dentro desta região de nuvem, tá? Então aqui, esse cruzamento de Tenkan e Kijun está se fazendo valer com esse movimento de queda de ontem. Se eu tirar o Ichimoku Kinko-Hyo, nós ficamos apenas com o movimento de preço para a gente entender melhor aonde, né, o mercado pode levar o preço. Por quê? Porque quando você tem estruturas de preço formadas pelo trade institucional, pelos big players, pelas instituições, pelos formadores de mercado, nós sabemos que eles vão querer testar as regiões importantes de blocos de ordens. Primeiro, logicamente, tem um imbalance aqui, um desequilíbrio de movimento. Na máxima desse desequilíbrio é a mínima da estrutura lateral, que é o próximo teste. Rompendo isso, a gente vem para o order block aqui embaixo. Caso a gente perca esse order block, o próximo ponto está aqui na região de 22 mil dólares. Então, nós estamos observando gradativamente a possibilidade da queda até nesse nível de preço e, quem sabe, até os 25 mil. Esse é o cenário que a gente está observando para o Bitcoin nesta semana que a gente está começando. É importante olhar também o gráfico mensal, já que começamos mais um mês, e o mês de abril foi um doji.
literalmente o doji. Observe comigo, vou aproximar a tela. Houve uma indecisão de mercado, houve uma tentativa de queda inicialmente, que foi rejeitada, e na tentativa de alta também houve a rejeição, deixando o mercado comprimido. Deixando o mercado comprimido nessa região. Os investidores, na verdade, a partir desse momento, eles aguardam ou o rompimento da máxima para fazer novos aportes, ficam analisando essas probabilidades, e o rompimento da mínima. Agora, se rompeu a mínima, rompe a mínima da lateralidade do gráfico diário e aí testa o bloco de ordens nesta faixa em verde que nós já analisamos juntos aqui. Então, o mês de abril foi o mês que fechou em indecisão e sem nada praticamente de volume, se comparado com o volume de meses anteriores. Tá? Então é importante a gente olhar para esse gráfico mensal e entender que o mercado ficou indeciso durante o mês de abril e vamos ver se vai tomar algum tipo de decisão agora no mês de maio. E aí a gente vai precisar entender se ele vai tomar uma decisão de alta. Lembre-se, a perspectiva ainda é de alta, mas a gente sabe que nestas perspectivas de alta é possível que a gente faça testes nas regiões de blocos de ordens, nas regiões de imbalances, para tentativa de retomada ou falha, e aí volta tudo aqui para baixo de novo. Tá? Então a gente está num ponto importantíssimo no movimento de preço do Bitcoin, que cabe a nós prestarmos bastante atenção nesse cenário para entender se o gráfico mensal vai continuar no movimento de alta para buscar os 32,5, que é um alvo. Nós temos um alvo em 32.500 dólares, quem sabe 36, quem sabe 40, tudo isso é possível dependendo da demanda. O nosso canal, os nossos vídeos são baseados em oferta e demanda institucional. Oferta e demanda é o que move o mercado, e a oferta e a demanda me diz o seguinte, que até agora a oferta está muito tímida, a demanda está mandando. A oferta entrou no mercado nesse comecinho de mês de maio, porém ela ainda está tímida. A gente entende que é possível um teste na região do 25 para uma tentativa de retomada. Se você olhar o gráfico semanal do Bitcoin, você vai perceber que, se eu colocar o Ishimoku, né, você vai perceber que nós estamos em uma região onde o conhecido como nuvem, né, entre Seiko Span A e Seiko Span B, e nessa região aqui nós sabemos que ainda não testamos os pontos de equilíbrio após romper. Rompemos Kijun, rompemos Tenkan, mas nenhum teste foi feito nessas regiões. Perceba que Tenkan está exatamente na região do bloco de ordens que a gente observou lá no gráfico diário, ou seja, é possível realmente que o mercado venha testar esse nível de preço para depois tomar uma decisão se ele quer voltar a subir ou se ele vai retomar o movimento de queda. No cenário majoritário, cenário mensal, ainda temos um cenário de baixa aí para o movimento do Bitcoin, né? Se você pegar aqui o gráfico mensal, você vai observar que ainda nós temos aqui essa perspectiva, tá, de cenário de queda, tá? Só que, claro, isso aqui é o longuíssimo prazo. Estamos abaixo de Seiko Span A, estamos abaixo de Kijun, por isso nós ainda temos essa perspectiva de movimento. Só que num prazo menor, né, mais próximo do preço, nós temos uma tendência de alta, tá? Nós temos uma tendência de alta dentro de um contexto que ainda é de baixa. Então a gente precisa romper essas regiões aqui, ó, de 32, 36, 40, superar essa região de 42 mil aqui, aí sim a gente retoma a alta. Por enquanto, ainda estamos dentro desse cenário, né? Veja, nós caímos e formou uma tendência de alta aqui dentro, que falhou, retomamos a queda, agora formamos uma tendência de alta aqui dentro e estamos observando se vamos retomar a queda ou se vamos testar pelo menos o 32,5, que é um alvo que a gente vem almejando já há algum tempo, né? Mas, como eu falei, aqui no cenário diário, a perspectiva ainda é de correção, né? Ainda é de correção. Durante a semana passada,
durante as nossas lives na semana passada, o pessoal observou esse movimento de ombro, cabeça a ombro aqui, né? Que poderia estar se formando, e de fato pode, né? De fato pode estar se formando esse movimento, né? A perspectiva que nós temos agora é um teste, pelo menos na região de fundo, para daí sim tomar uma decisão. Então, perspectiva aí de baixa. Ethereum, dá uma olhada rápida. Tudo que falamos para o Bitcoin vale também para o Ethereum nessa questão do Ishimoku. Nós já estamos vindo buscar as mínimas da estrutura em Ethereum. Também tivemos o cruzamento de Tenkan. Aqui no Ethereum nós temos a Tenkan cruzando, aliás, a Chico Span cruzando para baixo do preço. Esse cruzamento de Chico Span para baixo do preço, ele mostra para a gente que poderemos ter o quê? Dificuldade para voltar a subir. Porque agora o preço passa a ser resistência para Chico, que já está aqui atrás. Se você observar lá o Bitcoin, né, a Chico Span está presa no preço. Ela ainda não rompeu para baixo. Por isso que eu falei no início da análise que nós estamos em consolidação. Já o Ethereum, a Chico Span já cruzou. Então aqui nós temos, dos 3 fatores principais, nós já temos 2. Quais são os 3 fatores principais? O primeiro deles é o cruzamento de Tenkan e Kijun, já aconteceu. O segundo deles é o cruzamento de Chico Span pelo preço, já aconteceu. Falta agora, para retomada do movimento de queda, que a Seiko Span A passe a Seiko Span B. Se isso aqui acontecer, aí então o preço trabalhará nessa região aqui de baixo. Então, dos 3 fatores principais, 2 já aconteceram no Ethereum. No Bitcoin, nós temos por enquanto apenas um. Tá? Essa é a diferença aí principal dos 2 ativos. Mas o Ethereum também está demonstrando para a gente que há uma possibilidade de continuação na queda. Vamos ver como que está a questão da dominância. Vou colocar aqui o Ethereum, né? O SDT. Muito bem. E aqui embaixo vamos trocar também para o ETH.D. Para a gente olhar aqui, ó, a capitalização de mercado e a dominância do Ethereum. Muito bem. E vamos analisar o que nós estamos tendo aqui. Veja que interessante, né? O Ethereum, nesse momento, a gente teve a queda no dia de ontem, porém houve entrada de capitalização de mercado, né? Nós estamos observando que o que não está tendo no Bitcoin, estamos vendo aqui no Ether nesse momento. Porém, no contexto geral, ainda temos uma redução considerável na dominância e capitalização de Ethereum. Só que, como nós estudamos blocos de ordens, ele chegou nesta região. Por isso, o mercado está tentando respirar no que diz respeito à capitalização e dominância em Ethereum. Tá? Está tentando respirar porque chegou numa região, teoricamente, de suporte. Nós precisamos continuar acompanhando também, lembrando que o movimento macro ainda é de redução. Vamos ver o que acontece. Tanto o Ethereum quanto o Bitcoin estão em um movimento de consolidação. Por quê? Porque o Ethereum voltou para dentro da lateralidade também, né? Em definição de mercado. Veja, o preço está aqui. Voltou para essa estrutura de base de alguns dias atrás, entre Seiko Span A, entre Tenkan e Kijun, é onde o preço trabalha. Há uma intenção de compra, tá? Há uma intenção de compra. Eu vejo que enquanto o Bitcoin está com uma facilidade maior para buscar preços mais baratos, o Ether está trabalhando numa região muito comprimida, numa região muito presa, e a gente precisa ficar de olho aí nesse movimento para ver o que é que vai de fato acontecer, né? No caso de Matic, que eu separei por aqui também, movimento já abrindo tendência de baixa. Se perder o fundo anterior, pode acelerar esse movimento de queda. O principal movimento aqui que nós temos que observar é esse aqui para Matic, né? Essa base de preços, se perder aqui, a gente acelera a queda. Veja que nós já temos, né, aqui os 3 fatores do Ishimoku com cruzamento de Tenkan
de cima para baixo na Kijun, Chikou Span abaixo do preço e já tivemos também o cruzamento de Seiko Span A de cima para baixo aí na Seiko Span B, a continuidade na verdade desse movimento aqui, nem conseguiu superar na verdade, né? Mas ela ameaçou superar aqui e já abriu tendência de queda novamente. Se perder esse fundo aqui, poderemos acelerar o movimento de queda. Eu vejo uma lateralização em andamento aqui, tá? Com valor máximo para para prestar muita atenção nesse movimento aqui da Polygon. Se perder essa região aí, então nós teremos aqui uma região de desequilíbrio e bloco de ordens. Está lá no 82 centavos e um bloco de ordens mais embaixo um pouquinho aqui. Essa região de 80, 82, 83 centavos seria o suporte para esse movimento de queda, caso perca esses fundos anteriores. Tem que tomar cuidado porque aqui embaixo tem liquidez, hein? Em Matic aqui tem liquidez. Prestar atenção nisso. Ele pode fazer o movimento aqui e já tentar voltar. Por quê? Porque aqui está muito fino. Aqui está muito fino. Aqui abre margem para uma tentativa de retomada. Então, o que nós vamos ter que ficar prestando atenção é como que vai ser o comportamento nessa possibilidade de rompimento aqui. Tá? Essa possibilidade de rompimento aqui é que vai dizer para a gente se vai ter realmente continuidade ou não. Por quê? Porque aqui é suporte, não é suporte agora. É um suporte que já vem, né, lá de trás. Observe aqui. E essa região foi uma região rompida, que era resistência, rompeu, virou suporte e um suporte que está segurando por enquanto. Então o Matic está chegando também um ponto muito importante e geralmente eu gosto de apostar contra o rompimento, né? Geralmente eu vou contra o rompimento, mas com o cenário instável, é claro que a gente precisa prestar bastante atenção aí em que tipo de movimento que a gente vai ter pela frente, né? Então o Matic está chegando no suporte, Cardano, da mesma forma que o Ethereum e o Bitcoin, entre a nuvem e os pontos e a mesa de equilíbrio, né, entre Tenkan e Kijun, também região de consolidação, também se perder o suporte pode azedar a marmita. Veja que nós temos aqui esse movimento aqui de oco sendo formado. Se perder o suporte, aí vem aqui para baixo, de novo, lá para a região dos 30, 32 centavos, né? Ainda há uma tendência de alta em Cardano, mas a gente vê aqui esse desenho. Tem que segurar nesse suporte para uma retomada. Todo o mercado está atento a isso aqui. Então, nesse início de semana, hoje ainda é terça-feira, nós vamos ter que prestar bastante atenção nessa movimentação aqui, tá? De Cardano. Não dá para fazer muita coisa por aqui. Bom, nós falamos de Bitcoin, falamos de Matic, falamos de Cardano. E quando nós falamos de Ethereum e de Bitcoin, perceba que houve uma diferença aqui. O Bitcoin fazendo pressão para tentar buscar as mínimas e com redução na entrada de capitalização e dominância, e o Ethereum tentando se manter ainda acima. Então aqui seria interessante a gente olhar para o par Ethereum BTC. Eu tenho ele aqui, Ethereum BTC, vou colocar um gráfico diário para a gente entender. Veja que se está entrando capitalização e dominância no Ethereum e estamos perdendo isso em Bitcoin, nós precisamos olhar esta correlação de Ethereum no par Bitcoin. E veja que, apesar de nós estarmos abaixo da nuvem, nós temos aqui uma vela que representou esta entrada de capitalização que nós acabamos de olhar lá no Ethereum. Então o que a gente está tendo aqui? Uma tentativa de alta para fazer um pullback de todo esse movimento. Veja, caiu, subiu. Caiu, está tentando subir. Deve testar os pontos de equilíbrio o Ethereum no par BTC por conta do que nós acabamos de mostrar, que no Ethereum a gente está tendo uma tentativa de movimento, uma tentativa de entrada de dominância e de capitalização. Beleza? Então o estudo de hoje vai ficando por aqui. Já estamos aí com aproximadamente 30 minutos de vídeo, né? Agradecer a vocês, quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, clica no sininho e ativa as notificações. Se você gostou do nosso vídeo, deixa o like, deixe também o seu comentário, né? Deixe aí o seu comentário e um forte abraço a todos, bons negócios
e até a próxima.